Seguimos então ao vivo às 8 horas e 46 minutos para mais uma parte do Liberdade de Opinião com os mesmos assuntos, mas trazendo para você que nos assiste um ponto de vista diferente. Ricardo Baronovski é quem já está aqui conosco. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Elizavec. Bom dia a todos que acompanham. Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota considerando falso e de má fé afirmar que o ex-presidente Lula teria apoiado ditaduras de esquerda ou igualado a primeira-ministra Angela Merkel ao presidente Daniel Ortega. A nota foi emitida após Lula dar uma declaração sobre as últimas eleições na Nicarágua durante uma entrevista ao jornal espanhol El País. A fala do ex-presidente gerou reações no meio político e também nas redes sociais. Vamos ouvir então esse trecho. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe? Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição, como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. As opiniões de Ricardo Baronovski, como você avalia a fala então do ex-presidente Lula? Elisa, a gente só valoriza a liberdade quando a perde. A gente só valoriza a democracia quando não a mais tem. Vejo com muita preocupação essa analogia, por mais que, e aí, analisando essa nota, não tivesse um dolo, uma vontade de exaltar esse regime ditatorial, o que me parece aí que é uma analogia totalmente despropositada, uma comparação que não tem o menor cabimento, comparar dois países com regimes de governo totalmente distintos. Trago alguns fatos para a gente fazer uma análise impessoal. Tira o interlocutor, tira quem fez a fala. Imagina lá, faça o exercício contrário da argumentação. Imagina se fosse o Bolsonaro falando uma frase dessa. Vamos tentar analisar os fatos aqui, Elisa. A Nicarágua teve ontem o 41º opositor preso. Mas preso por quê? Crime comum? Não. Crime político. Crime por protestar contra o governo. Esses 41 presos, as famílias narram para a mídia, e mídia internacional, tá, Elisa? A mídia local está sufocada, ela não tem liberdade. Já começa aí. Um país onde a mídia não é livre, onde não há liberdade de imprensa, não há sociedade. Existe um esboço de sociedade. Não há civilização onde a imprensa não fala livremente. Esse é o primeiro ponto. E até faço uma vírgula aqui ao comentário do nosso Molica, dizendo que o Moro também teria apoiado o regime autoritário do Bolsonaro. Não vejo assim. Com o devido respeito ao nosso interlocutor, não vejo assim. O país tem imprensa livre, tem judiciário independente, tem Ministério Público atuante, tem protestos contra o governo, não vejo prisões aos opositores do governo. Eu não posso qualificar isso como regime autoritário. Não sou obrigado a concordar com todas as opiniões do governo, mas eu não posso qualificá-lo como autoritário. Isso aqui é o primeiro ponto. O Brasil é, sim, um regime democrático muito diferente, mas muito diferente do que ocorre na Nicarágua. As famílias desses 40 presos noticiam, não é para a imprensa local, é para a imprensa internacional, que eles estão incomunicáveis, o que é vedado por todos os pactos de direitos humanos. Ele tem que ter contato com o advogado, com a sua família, e só chegam notícias aos familiares, por exemplo, de que as celas são iluminadas 24 horas por dia. Vamos ter empatia. Se coloca no lugar desses opositores
que protestaram contra o governo e não tiveram devido processo legal. O que é isso? Não tiveram contraditório, ampla defesa, auxílio de advogado, ou seja, são presos políticos. E essa quarta reeleição desse mandato foi feita numa eleição sem oposição significativa. Toda essa mistura, todos esses elementos qualificam ali como um regime que não respeita os direitos humanos. Dá para comparar com a Alemanha? Será que isso também ocorre no mesmo período em que Angela Merkel ficou no poder? Termino com a seguinte reflexão. Quando ele fala em autodeterminação dos povos, coerente, isso tem amparo no artigo 4º da Constituição, mas o mesmo artigo 4º traz repúdio ao terrorismo, defesa da paz, defesa incessante dos direitos humanos. Existe um princípio, Elisa, que é a universalidade dos direitos humanos. O que é isso? Em qualquer lugar que o ser humano esteja, em qualquer país, independentemente do seu sexo, etnia, procedência nacional, religião, ele tem o pleno gozo dos direitos humanos. Será que eu consigo exercer todos os direitos que eu exerço na Alemanha ou no Brasil, na Nicarágua? Então é uma comparação despropositada, e ainda que não houvesse dolo, de exaltar o regime, pela fala ali não ficou explícito, né? É uma intenção de exaltar o regime, mas é uma comparação politicamente descabida. 8h52, vamos ao próximo assunto. O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e também ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, concedeu uma entrevista exclusiva ao âncora da CNN, William Vac. Moro falou sobre inflação, também sobre o combate à pobreza, reformas, privatização da Petrobras e corrupção. Sérgio Moro afirmou que o atual governo não tem um projeto e não tem uma liderança. O ex-ministro ainda criticou o ex-presidente Lula ao dizer que o petista flerta com o autoritarismo. Vamos ouvir. É preciso governar, Vac, com um projeto. A crítica que pode ser feita ao atual governo, respeitosamente, eu não quero levar nisso nada pessoal, o governo não tem um projeto, o governo não tem liderança. Como se vai negociar com o Congresso? Como o Planalto pode negociar com o Congresso se ele não tem um projeto? Que espécie de país que é o Planalto? Ninguém sabe. Acho preocupante quando se flerta com o autoritarismo. Quando você tem alguém que quer ser candidato a presidente e tem uma possibilidade, eventualmente, de ganhar as eleições, que fica elogiando Cuba, minimizando as restrições à liberdade que existem em Cuba, os presos políticos que existem em Cuba, quando fica elogiando a Nicarágua, que acabou de passar por eleições nas quais foram presos por motivos políticos, não por corrupção. Quando foram presos por motivos políticos os adversários, eu acho que a gente tem razão para se preocupar. Vamos lá então, Ricardo Baronovski, como você avalia essa entrevista de Sérgio Moro e pegando pelo aspecto da crítica feita por Moro em relação ao governo Bolsonaro, de que não haveria uma organização e exatamente uma liderança no governo Bolsonaro? Tive a oportunidade, Elisa, de assistir o debate inteiro, né? Ocorreu ontem à noite, aliás, uma excelente condução pelo nosso âncora aqui, né? Fez perguntas muito sagazes e eu observo alguns elementos ali. Primeiro, um discurso muito propositivo do Moro, né? O que a gente mais vê hoje no debate público são adjetivizações. O que é isso? Adjetivação do adversário. Ofensas ad hominem, que significa, traduzindo aqui em linguagem mais simples, toda argumentação ela tem que ser baseada em fatos. O fato é este, eu analiso ele a partir de dois campos de visão. Eu não ataco a pessoa que fez o discurso e eu observei muito isso no discurso dele. Eu não qualifico o meu adversário, eu não ofendo o meu adversário, porque senão eu passo vergonha. Isso não faz o menor sentido. Demonstra inaptidão de argumentação. Isso é uma aula de argumentação que as faculdades de Direito ensinam nos primeiros anos. O fato é sempre o analisado e não o meu adversário. E esse discurso dele é rico de elementos, é rico de fatos. Ele não qualifica, raramente ele cita, tem esse trechinho que ele cita, mas a entrevista globalmente, ele não qualifica as pessoas, mas sim os fatos que elas praticam. E o que me chama a atenção, Elisa, foi quando ele traz a bandeira do combate à corrupção. Né? É um tema polêmico, é um tema que surge com muita exaltação nesse e muito mais no ano das eleições, mas ele argumenta a partir de fatos. Vou trazer aqui até as palavras dele, achei bastante interessante. Ele faz uma analogia com a Operação Mãos Limpas e ele diz: a operação não se cinge, não se restringe a um juiz.
Sérgio Moro, nem a um procurador Dallagnol. Ela tem dezenas de delegados federais, ela tem dezenas de procuradores da República, tem um juiz federal, 3 desembargadores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reanalisaram as decisões. A decisão da condenação não é do Moro. A decisão da condenação é do TRF4, que não só manteve a pena, como aumentou de diversos condenados. A decisão também não pode ser só do TRF4, teve 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça analisando o tema. A operação não foi feita por uma pessoa só, sem contar centenas de servidores que trabalharam minutando, despachando. Então é uma operação gigantesca que tiveram mais de 500 denunciados, mais de 200 condenados, apenas que superam 3.000 anos, paralelamente à Operação Mãos Limpas. E ele traz a conclusão: eu vi o que aconteceu na Itália. Lá, o sistema da corrupção, o sistema político, né, não só os corruptos, mas aqueles que também estavam num corporativismo político reagiram. É a reação, o sistema faz isso. Então, me vi obrigado a migrar para a política e essa taxação que se usa hoje, juiz imparcial, juiz... Vamos analisar a sentença, uma sentença com mais de 100 laudas, né? E concluo dizendo o seguinte, né, esse discurso de combate à corrupção que ele fez, né, tem alguns pontos de discordância que eu tenho aqui em relação ao discurso dele, por exemplo, a reforma administrativa. Ele não respondeu lá a pergunta do VAC em relação à independência do Poder Judiciário. Olha, ele só conseguiu fazer o que fez graças à vitaliciedade do juiz, né, a inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos. Então não pode ficar contra a reforma administrativa. A conclusão é que a Lava Jato, pela primeira vez, combate o crime de colarinho branco. Ela tem o seu simbolismo. 8h57. Vamos ao próximo assunto. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um requerimento para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, compareça à comissão para explicar o que já foi feito com relação aos pedidos de indiciamento do relatório da CPI da pandemia. O texto do relator Renan Calheiros apresentou 80 sugestões de indiciamentos. Entre os nomes solicitados estão os do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos. Por meio de nota, a Procuradoria afirmou que Aras foi surpreendido com a divulgação desse convite e que apenas no dia 9 de novembro, a equipe designada pelo procurador recebeu os documentos sigilosos reunidos pela CPI. Na nota, a Procuradoria ainda disse que Aras sempre esteve e está aberto a receber integrantes do Parlamento para tratar de assuntos de interesse do país e não seria diferente em relação aos resultados da CPI. Ricardo, como você avalia então esse convite feito pelo Senado ao Procurador da República? Vamos aos fatos, Elizavec. Essa CPI da Covid teve 5 meses e 29 dias para fazer a investigação. Veja, é um trabalho preliminar, não é um julgamento, não deveria ter juízos conclusivos e apenas traz elementos para que o titular da ação penal, quem é o titular da ação penal? O Ministério Público possa formar o seu convencimento. Nela trabalharam 18 integrantes, sendo 11 titulares, também 7 suplentes. Ela proferiu nesse meio tempo um arquivo de documentos com 4 terabytes. Ela produziu um relatório de 1.289 páginas com 80 indiciados. Dá para ver a complexidade da operação. Ao que consta, a Procuradoria-Geral da República disse em nota que chegou em 9 de novembro, terminou de se enviar toda a informação, sendo que o download dos arquivos só foi concluído no dia 11. Ou seja, será que é razoável, num prazo de 15 dias, exigir alguma providência? Eu posso qualificar o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, como omisso? Então eu vejo com muita preocupação da interferência política sobre o Ministério Público. E é esse tema que eu gostaria então agora de concluir. Historicamente, o Ministério Público vem sofrendo ingerências externas, perigosíssimas. Para que a população entenda quem é o Ministério Público, ele é o órgão acusador. Quando você sofre um grave crime, aqueles chamados de ação penal pública incondicionada, quem estará ao seu lado é o Ministério Público, é o dedo acusador, roubo, latrocínio, homicídio, tráfico. É ele que coloca a sua personalidade e a coragem para fazer essa acusação. O Ministério Público tem que ter independência funcional, tem que ficar longe das ingerências políticas. E a história, infelizmente, vem registrando, nos últimos 10 anos, uma pressão não muito interessante. PEC 37, quem se lembra, em 2013,
queria tirar os poderes instrutórios do MP. Ora, ele pode denunciar e pedir acusação, a condenação, pode até recorrer de uma absolvição, mas não pode investigar. A quem favorece isso? Este ano tivemos a PEC 5, proposta de emenda à Constituição número 5, colocando ingerência administrativa sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e, pior, ingerência sobre a atividade fim do Ministério Público. Ora, o Ministério Público tem que ser independente, o promotor, o procurador, e nesse caso, a autoridade mais elevada do Ministério Público, que é o ARAS, Procurador-Geral da República, só deve prestar satisfação para a lei, melhor, ordem jurídica, porque tem doutrina, jurisprudência, lei e a sua consciência. Qualquer ingerência política, ainda mais nesse caso, onde há um tempo razoável para ele denunciar, arquivar ou pedir diligências, com qual objetivo? O Ministério Público livre e independente favorece toda a sociedade. Ouvimos então Ricardo Baronovski, hoje aqui no Liberdade de Opinião. Ricardo, obrigada, viu, por mais um dia. Bom dia para você. Bom dia, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.